O que eu faria para poder emagrecer em 2026 sem fazer coisas elaboradas, coisas que eu possa até começar bem, mas acabo não sustentando isso e termino muito mal. Se você não me conhece, eu sou o Jonathan Cristone, sou especialista em emagrecimento e já vi muitas histórias sobre o emagrecimento ao longo dessa minha trajetória de mais de 10 anos como especialista no emagrecimento. Eu sei que você tenta começar, tenta se esforçar, mas acaba acontecendo sempre coisas para te desanimar. E aqui eu vou revelar coisas que eu faria para poder emagrecer do absoluto zero em 2026. Então fique comigo ligado aí para a gente estar conversando sobre o emagrecimento. Galera, várias pessoas me falam que começam com tudo, começam animadas, começam empenhadas, mas em um determinado ponto, no máximo 2 semanas, pessoas que vão um pouco mais longe, mas esse é o pico da motivação e acabam desanimando e acabam não levando à frente. Por quê? Começam muitas coisas ao mesmo tempo, sobrecarregando a rotina que era normal. Geralmente, quando as pessoas começam assim, é muito difícil sustentar essa rotina nova, porque o nosso cérebro acaba acostumando com as coisas que já estavam sendo programadas nele. Então, aqui a gente vai conversar sobre hábitos de 21 dias que pode fazer total diferença no seu emagrecimento. Galera, adote coisas simples. Por exemplo, faça a regra do 80-20. É uma coisa que vai te ajudar bastante. Pense o seguinte: eu preciso fazer 80% das coisas boas, 20% eu posso me dar a liberdade de comer alguma coisa, fazer, sair com meus amigos ou pedir alguma coisa para estar comendo em casa, mas sem culpa. O que acaba acontecendo geralmente? A pessoa come alguma coisa diferente e, para compensar, acaba restringindo vários alimentos ou até passando fome por conta daquele alimento que não que saiu, né? E isso acaba pesando na cabeça. Não faça isso, galera. Apenas recomece. Aqueles 20% faz parte do seu planejamento, tá bom? Essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês. Tem uma dica que eu quero dar que ela vai ser muito polêmica às vezes, mas se você tiver tiver não, se você passar por isso, você vai me entender muito bem. Outra coisa que eu faria para o emagrecimento. Galera, não comece com dieta restritiva, não comece com nada rigoroso, tá bom? Comece com coisas leves, comece com algo, um exemplo que eu dei esses dias lá na academia onde eu ministro aula e sou também o proprietário. Diminua um exemplo. Teve um rapaz lá que ele come quatro conchas de arroz. Falei, cara, você quer emagrecer? Não precisa tirar tudo. Como você tem um trabalho pesado, trabalho braçal, tira meia, meia colher. Então ele vai comer 3,5. E ele mantém assim até o corpo dele respondendo. Aí eu falei para ele aumentar um pouquinho mais a quantidade de proteínas, que é o que o nosso corpo precisa. Uma coisa bem importante que tem que ser falado, galera, é a quantidade de alimentação da proteína. A proteína tem que ter em todas as refeições se você quer passar por esse processo de emagrecimento, tá bom? Uma outra coisa que é muito interessante tá falando, tá? Como o nosso corpo ele é a base de água, a gente não pode ficar sem ingestão de água. A gente precisa estar fazendo a ingestão de água, tá certo? Porque tem muita gente que acaba não tomando água o dia inteiro, só vai lembrar de tomar água ou quando vai dormir ou algo do tipo. A única água que bebe é do café, de chá e outras coisas, mas não água própria dita, né? Lembrando, chá é um pouco mais diurético, café também em excesso ele acaba te fazendo mal. E vamos lá para a dica mais polêmica que eu quero estar falando com vocês. O nosso círculo de amizade, galera, ele influencia muito essas questões de influência da alimentação. Então, por exemplo, chega final de semana, você quer chamar os amigos para sair, fazer alguma coisa diferente.
E o que que a gente acaba fazendo? Indo comer uma pizza, não só às vezes final de semana, né? Acaba um meio de semana comendo uma coisa aqui, outra ali. E as pessoas que às vezes instigam a gente a fazer esse tipo de alimentação, a gente precisa dar uma podada, galera. Por quê? As pessoas estão num ritmo de vida diferente do que a gente quer. Se a gente mudar essa percepção, oh, pera aí, eu preciso dar uma segurada aqui porque eu quero passar por um processo agora. Claro que não vai ser eterno, galera, esse processo. Você vai conseguir seu resultado, você vai conseguir manter depois, mas você precisa passar por esse momento de escolher o que que você está querendo no momento para poder chegar ao seu resultado, tá bom? Se você fizer essas escolhas, fazer a ingestão de água, fazer a regra dos 80-20 e não ficar saindo tanto, galera, como sistema de recompensa, né? Que geralmente a gente usa isso. Em 21 dias você já vai estar totalmente diferente. Ah, lembrando, e não esquecendo de treinar, tá bom? Fazendo o treino tranquilo, sem neura. Você precisa fazer treino de força, tá bom? Porque o treino de força, junto com o treinamento aeróbico, você vai ter um resultado maravilhoso em questão de aumento da taxa metabólica e diminuição de gordura, percentual de gordura. E conforme for passando os dias, você vai tendo um resultado maravilhoso no emagrecimento. Segue essas dicas. Se essas dicas têm te ajudado, eu quero que você siga aí o canal, tá bom? Deixe seu comentário se você vai fazer esses 21 dias e eu espero ter te ajudado.